Está começando agora, pelo seu canal da web, o programa Vamos aos Fatos, porque jornalismo é coisa séria. Apresentação, Dalcira de Oliveira. Produção, Douglas de Vargas. Olá, boa tarde. Estamos iniciando o nosso Vamos aos Fatos desta quarta-feira, dia 17 de abril. O sol, por entre nuvens, voltou a aparecer em Cachoeira. Temperatura amena, as folhas do coqueiro e da nogueira balançaram, sim, muito suavemente, mas balançaram. E eu já quero agradecer o carinho e a audiência de todos vocês aqui no nosso canal da web Vamos aos Fatos, que traz hoje os números da vacinação contra a influenza em Cachoeira do Sul e também o roteiro que está sendo desenvolvido no interior do município. Finalmente, uma solução para o prédio da antiga fábrica de calçados Jacob. A empresa faliu no ano passado, mas não entregou as chaves para a prefeitura. Agora, o próprio município entrou com uma ação de despejo e está esperando a justiça se manifestar. Embora a própria empresa hoje tenha garantido ao Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário entregar essas chaves até o final deste mês de abril. Tem também as vagas do Cine. Fique com a gente, o Vamos aos Fatos está começando. Com o coração na mão, assim é como se define a direção do cemitério das Irmandades em Cachoeira do Sul. Cemitério que já há algum tempo vem desbarrancando, né, pelo lado do rio Jacuí e espera com ansiedade o laudo de uma empresa de geologia para saber qual a atitude tomar e como proceder a partir de agora. A cada chuva, mais um pedaço do cemitério se vai e desta vez, essa semana, já que choveu aí durante vários dias, houve nova rachadura, novo deslizamento que acabou levando duas capelas, embora essas capelas estivessem vazias, né? Mas são... O cemitério das Irmandades é um cemitério, né, com um grande acervo artístico e histórico. Tem algumas capelas tombadas, né, inventariadas, pelo patrimônio histórico, mas o cemitério não é tombado, embora, né, seja uma obra de arte. Temos também ali na frente a caixa d'água, essa sim também inventariada, né? E tem também uma preocupação muitíssimo grande de que essas rachaduras continuem avançando a cada chuvarada e que possa atingir também o hospital. Ninguém sabe o que está acontecendo ali enquanto esse laudo geológico não for entregue para a direção, para a administração do hospital, do cemitério das Irmandades. Uma situação muito complicada. Falei hoje com o padre Elvio, que é o administrador do cemitério. Ele não quis gravar com a gente, ele disse que ele ficaria muito repetitivo, ele está muito nervoso, né, muito ansioso, né, por esse laudo que não chega nunca, né, e ele nos deu uma cifra aí meio quanto altíssima, que se fala hoje em 5 milhões de dólares, o dinheiro necessário para recuperar, né, toda aquela área ali. Porque ninguém sabe, definitivamente, volto a dizer, enquanto não houver, né, a entrega desse laudo geológico, ninguém sabe direito o que está acontecendo ali. O que se sabe é que essa semana, né, mais uma parte, né, do cemitério das Irmandades desmoronou, levando aí com duas capelas, né, numa altura de 15 metros para dentro do rio Jacuí. Infelizmente, essa é a situação, e uma situação que precisa ser resolvida o mais rápido possível, porque vai ser necessário medidas urgentes para estancar ou pelo menos amenizar esse problema.
porque não são só as capelas, conforme vem avançando esses desmoronamentos e essas rachaduras. É preciso cuidar também, porque nós temos ali o estacionamento, nós temos o próprio hospital, né, naquele local. E isso poderá ter consequências, né, ampliadas, além do desmoronamento do próprio cemitério. Até que ponto, né, esse desmoronamento, essa erosão, né, está atingindo, até que ponto, até onde vai essa erosão subterrânea ali. Muito complicado. Padre Elvis está muito nervoso, a direção está toda nervosa, muito nervosa, e se espera aí a entrega desse laudo, que estava previsto para sexta-feira passada, depois foi marcado para segunda-feira, e agora a própria empresa informa que não tem data para entregar, né, essa avaliação, o que torna ainda a situação ainda mais preocupante. Vamos torcer para que tudo dê certo. Olha, desde o final do ano passado, há aí digamos, uma briga com relação àquele prédio da fábrica de calçados Jacob, que fechou, fez a rescisão dos contratos, mas que não entregou esse prédio para o município. Cachoeira, através da prefeitura, entrou com uma ação de despejo pedindo a reintegração de posse. Hoje, o Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário fez uma das últimas rescisões da empresa Jacob. Roberto Bastos, que é o presidente do sindicato, está na linha do Vamos aos Fatos. Presidente, seja bem-vindo, uma boa tarde. Como é que está essa situação? A prefeitura entra com uma reintegração de posse, que na verdade é um pedido de despejo, né? Está esperando aí a justiça se manifestar, mas o que a empresa diz, já que hoje teve rescisão dos últimos, possivelmente dos últimos contratados pela Jacob em Cachoeira do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Olha, o que o representante da empresa, que é o representante do departamento pessoal, me falou ainda há pouco, é que eles ainda estão com 8 grávidas lá, que estão fora da empresa, uns 3 funcionários na empresa, e que provavelmente no fim do mês eles irão deixar o prédio. E provavelmente no fim do mês eles realmente vão encerrar as atividades aqui. Foi o que o Radamés me falou agora, ainda há pouco. Foi feita mais uma rescisão de um funcionário, eles devem estar com os 4 funcionários trabalhando lá, estão levando uma esteira hoje, eu acho que é a última esteira que eles têm lá, e aí estão preparando diz que vão tirar umas luminárias que botaram, não? Mas aí isso é problema da prefeitura depois resolver com eles, né? A questão do prédio, das coisas que eles estão tirando do prédio, né? Então o que nós temos que não é de concreto, porque não é a voz oficial da empresa, é que a empresa até o fim do mês irá sair, né, desocupar o prédio. Bom, de qualquer maneira, é uma situação que vem se arrastando, como eu disse no início da nossa conversa, desde o final do ano passado. Isso, desde novembro, tá? Desde novembro, e isso gera uma apreensão, porque assim, a briga com a empresa não está se brigando com a empresa. O que nós queremos? Que nós temos uma perspectiva de uma empresa vir assumir, né, e gerar emprego, né, que do momento estaria até uma economia, porque o ateliê da Beira Rio iria para lá, desoneraria a prefeitura do pagamento do aluguel do ateliê, que é um contrato que eles têm, e o prédio maior seria feito a montagem do sapato, onde teríamos mais 200 e pouco no início, uns 100 e poucos empregos no início, podendo chegar a 300 empregos, que foi o auge da Alquidor aqui em Cachoeira. Nós estamos falando aí, no caso da Jacob, desocupar definitivamente esse prédio e a Beira Rio voltar a reassumir aqui em Cachoeira. Assumir aqui e fazer outra fábrica, né? Porque Sim. vai assumir um ateliê deles, eles fariam outra fábrica com o mesmo proprietário. Olha só, então, na verdade, com essa lenga-lenga, com essa enrolação, nós estamos perdendo aí, no mínimo, 150 empregos. Isso.
Olha, São 150 famílias que estão aí na dependência, né, da boa vontade de da desocupação do prédio. de dar uma solução, sabe? Dar uma solução. Sim, porque do jeito que está, não tem como continuar, porque definitivamente... Quem está pagando os custos desse prédio lá? Água, luz, enfim. Isso é a empresa, eu acho que a empresa deve estar pagando. Olha, a gente torce, a gente torce para que seja. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí um entrave de que, a empresa está, entre aspas, continua sendo ocupada pela Jacob, que está fechada, encerrou as atividades do município, mas que não entrega nunca chaves. E é isso. Bom, a gente espera, eu não tenho notícia se a Justiça já se pronunciou a respeito disso, né? Mas a gente espera que essa situação se resolva, porque são quantos a Beira Rio promete quantos empregos de imediato? Olha, a hora que eles conseguirem readequar o prédio para fazer uma linha de montagem de imediato, uns 120 empregos, né? Até o fim do ano deve chegar no auge da produção deles, né? Dizendo que a Jacob fazia só sapato masculino, né? A Beira Rio faz sapato infantil, faz sapato feminino e sapato masculino. Então a abrangência da linha deles é maior, né? É maior a abrangência da linha deles, né? E a gente sempre brinca que fábrica de calçado absolutamente masculino já nasce fadada a falir, porque homens não trocam de sapato tão rápido quanto nós mulheres, né? Eu tenho um sapato meu lá que eu acho que tem mais de 20 anos. Pois é. Esse dia até botei uns fora lá, sabe? Eu tinha um sapato que era do tempo do meu casamento. Meu filho vai fazer 40 anos. Pois é, olha só, né? Então aí não tem fábrica de sapato masculino que sobreviva, né, presidente? Não tem. Sabe, tem que ter... Porque, assim, dificilmente o homem compra muito sapato. Sabe? Eu mesmo. Assim, se fabricar tênis ainda consegue comprar 1, 2, sabe? Mas de resto, não. É um sapato para sair, outro para trabalhar e deu. Pois é, né? Essa aqui é a grande questão aí, da questão das fábricas de calçados masculinos. Mas, de qualquer maneira, nós já temos aí uma boa perspectiva para o início de maio. Poderemos começar com maio, já com a Beira Rio instalada aqui e oferecendo esses 150 empregos, novos empregos para Cachoeira do Sul. Porque me parece que essa mão de obra da Jacob, ela está espalhada aí na região, um pouco em Candelária, um pouco em Venâncio, bom, enfim. Só aqui para Candelária vai uns 3 ou 4 ônibus, né? O que a gente pode dizer é que é o seguinte, né? Gostaria muito, né, que a Intersindical vai fazer um grande evento, né, no 1º de maio, onde serão oferecidos 3.000 almoços, né, para as pessoas, e eu gostaria de anunciar que a nova fábrica estaria se instalando aqui, né? Gostaria muito, né? Na Feira Livre, né, nós vamos fazer a festa o ato do trabalhador, né, e da segurança e saúde do trabalhador, que vai ser na Feira Livre. E a gente gostaria de anunciar que nós teríamos uma empresa nova chegando em Cachoeira. Olha, tomara que dê certo, a gente torce sempre, porque são 150 empregos, é dinheiro que gira no comércio, que essas famílias voltam a consumir, né, com uma perspectiva melhor de pagamento no final do mês, né? Isso, é uma renda que as pessoas estão perdendo. Bom, vamos torcer para que tudo dê certo. Nesse momento, então, nós temos aí a promessa da direção da Jacob de desocupar o prédio até o final de abril. E temos também essa ação de despejo, de reintegração de posse, sei lá diz reintegração de posse, mas a gente sabe que é um pedido de... É uma ação de despejo. É uma ação de despejo para que tudo dê certo. Presidente Roberto Bastos, obrigada pela participação, pelas informações aqui no Vamos aos Fatos. Tenha uma boa tarde. Bom, e como hoje é quarta-feira, a gente gosta de boas notícias também durante todos os dias da semana. Mas hoje nós temos as vagas do Cine com o Vitor Amado. Vitor, seja bem-vindo ao Vamos aos Fatos. O que
tem para oferecer hoje? Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, ouvintes. As vagas que temos para essa semana são 10 vagas de carpinteiro, 10 vagas de pedreiro, para uma obra aqui em Cachoeira do Sul, uma vaga de auxiliar de almoxarifado, tem que ter a carteira de motorista B, conhecimento de informática, 3 vagas de magarefe, lá para a cidade do Arroio do Meio, uma vaga de montador industrial, uma vaga da parte de eletricista de força e controle, uma vaga para motorista de operador de guincho Munk, uma vaga de tratorista, só que é lá para a cidade de Rio Pardo, uma vaga para a parte de padaria, padeira, 2 vagas para a parte de manutenção mecânica e elétrica no interior aqui de Cachoeira do Sul, uma vaga para corretor de imóveis, tem que ter o curso Cresci, e por último, uma vaga de empregada doméstica para Porto Alegre. Informo que hoje, quarta-feira, o atendimento vai ser só até às 14 horas e que ele normaliza a partir de amanhã e sexta é normal, que é o nosso horário normal das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. Tá certo. Você falou magarefe, é isso a vaga? Ah, sim. Para quem não sabe, ninguém que nem eu, por favor, explique. Sim. Não, o pessoal está direto perguntando. Isso é abatedora, para trabalhar em frigorífico. Abatedor, tá certo, então. Que é uma expressão que não é usual, né? No pedido aí de pessoas de vagas de emprego, né? Eu, particularmente, quero ser honesta, é a primeira vez que eu ouço essa palavra, né? Mas, enfim, já sabemos, é para frigorífico, né? Então, magarefe. Exato, mas essa vaga não é para Cachoeira, né? Lá para a cidade de Arroio do Meio. Arroio do Meio. Interessante como o pessoal ali do Vale do Taquari, inclusive do Vale do Rio Pardo, tem buscado profissionais aqui em Cachoeira. Sim, Cachoeira, até por causa do desemprego, tem bastante mão de obra, né? Daí as pessoas de outras cidades vêm atrás aqui. E uma mão de obra qualificada, né, Vitor? Tem muita gente qualificada e que não está conseguindo emprego aqui na cidade, infelizmente, né? Infelizmente. É uma situação complicada, né? Bom, e aí então a opção é buscar emprego na região que oferece essas vagas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vamos aos Fatos. Uma boa tarde. Para ti também, muito obrigado. Com a chuva dos últimos dias, aumentou também a preocupação com a dengue no município de Cachoeira do Sul e em toda a região. Quando chove, há um problema sério de água acumulada. E como a gente sabe, o mosquito da dengue, ele é voraz. Ele se reproduz muito rápido e ataca muito rápido também. Como é que acontece? O mosquito acaba picando alguém que está contaminado e se contamina, e quando pica outra pessoa, transmite a doença para outra pessoa. E olha só, no município hoje, nós temos 196 pessoas com dengue. 15 estão aí com sinal de alarme, aquele sinal que está ali no intermediário, que é preciso um cuidado redobrado para o quadro não evoluir. Então, são 196 casos de dengue no município, e 6 casos importados, isso é de outras cidades. E até agora nós temos aqui 211 casos de dengue no município desde o início do ano. Felizmente, muito felizmente, a gente tem que levantar as mãos para o céu, não temos óbitos por dengue no município de Cachoeira do Sul, pelo menos não registrados este ano. Felizmente, porque a situação da dengue, ela depende de cada um de nós, de ação de cada um de nós, de não deixar água acumulada, de revisar potinhos, pratinhos e principalmente dar uma olhada no pátio aí, depois dessa chuvarada. E o setor de epidemiologia da cidade também divulgou ainda o perfil das pessoas contaminadas por dengue. Desses 171 casos de cachoeirenses contaminados, e tem esses casos também que foram importados, que aumentam, importados é aquelas pessoas
que vêm de outra cidade com a doença ou são infectadas em outras cidades. E olha só que interessante, o perfil dos cachoeirenses infectados por dengue, a maioria dos casos é de mulheres, uma faixa etária de 30 a 39 anos, e que residem aí nos bairros Santo Antônio, que é o recordista de casos, com 33 casos, o bairro Fátima, com 24 casos, Barcelos, 14 casos, Quinta da Boa Vista, 11 casos e Ponte Verde, com 8 casos. Esse levantamento é do setor de vigilância epidemiológica do DVS, que registra aí mais de 270 casos suspeitos para doença. Há registro, inclusive, de bebês infectados e idosos acima de 80 anos, que felizmente com predominância de casos sem gravidade ou sem necessidade de internações hospitalares. Coisa boa, né? Pelo menos. Mas é uma doença febril aguda, de rápida evolução, e que pode progredir sim para quadros de hemorragia e choque. Portanto, se você tiver qualquer um dos sintomas, como febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, dor no fundo dos olhos, manchas na pele e coceira, procure a unidade básica de saúde mais próxima ou a própria UPA. No seu canal da web, você está acompanhando Vamos aos Fatos. Apresentação: Dalcira de Oliveira. Olha, por causa da chuva, a gente sabe que no sábado o roteiro de vacinação foi suspenso em algumas localidades. Mas ontem foi cumprido, pelo menos em Vila Vargas, e tem mais um roteiro a ser cumprido no interior na próxima sexta-feira. Eu estou na linha do Vamos aos Fatos com a Patrícia Fagundes, que é a chefe da enfermagem da Secretaria Municipal da Saúde, que vai nos dizer: Patrícia, como é que está o andamento dessa vacinação aí no interior, principalmente? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, Dalcira, nós tínhamos 5 roteiros no sábado, né, que era o dia D de vacinação, para cumprir. E aí o 4º roteiro nós não conseguimos cumprir em função da chuva e algumas intercorrências de deslocamento. Então, nós nos organizamos para fazer ontem uma parte desse roteiro na Vila Vargas e o restante vai ser feito na sexta-feira. O roteiro restante que faltou, que é o 4º roteiro, como nós tínhamos colocado para a imprensa. E aí, nesse 4º roteiro, nós temos, então, a passagem pelo Armazém da Alessi, na comunidade de Santa Ana. Depois, no São José Operário e Vila Carraro. E no Teonas Leivas, que são essas três localidades do interior que ficam também ali próximo à Vila Vargas e que a equipe vai estar se deslocando na sexta-feira. Olha, muito bom. Isso significa que o pessoal do interior também está sendo atendido na vacinação contra a gripe. Por outro lado, se nós formos analisar nesse momento todo o município de Cachoeira do Sul, qual é a nossa situação hoje? Estamos dentro daquilo esperado, do que era esperado para os dias de campanha, Patrícia? Hoje nós aplicamos 9.756 doses. E destas, no nosso público-alvo, nós temos em torno de 30% do público-alvo. O nosso público-alvo, para que a gente possa atingir realmente os 90%, são 41 mil pessoas, né, da população. Ainda estamos... Então é bastante ainda. A gente está na correria ainda. Ainda temos um mês de campanha, né, pela frente. Exato. Mais de um mês. Até dia 31 de maio para cumprir essa meta. Mas estamos muito abaixo daquilo que seria esperado para esse momento. E eu me preocupo sempre, é o que eu sempre digo, com aqueles grupos, 2 grupos prioritários, né? As crianças e os idosos. Crianças, gestantes, puérperas, né? Os indígenas, quilombolas. Os quilombolas nós vamos vacinar ainda, né? Na próximo dia 27.
Então, tudo isso a gente só vai poder contabilizar realmente no final de maio, 31 de maio. Então, nós temos um caminho ainda pela frente. Outro empecilho é que cada dose tem que ser digitada pelo CPF nominalmente, o que antes nós fazíamos por grupo prioritário e marcávamos numa planilha e no fim do dia só somava. Agora não, agora a gente tem que entrar no sistema do CPNI e registrar dose por dose. Então ainda tem doses para serem digitadas, porque nem sempre o sistema está funcionando, o Ministério da Saúde não consegue exportar, né, os dados. Então a gente tem uma estimativa. É isso que eu estou te passando agora, que eu abri o site aqui. Sim, mas é não. claro que ainda tem doses para serem contabilizadas, com certeza. Bom, mas também tem postos, as unidades maiores, a principal aqui na Conde, a 1, o Centro Social Urbano e a Marina, são 3 unidades que estão funcionando também fora de um horário padrão, que é para proporcionar às pessoas que trabalham, que não têm tempo durante o dia, tomarem a vacina até às 8 da noite. Exatamente, na segunda e na quarta, até o final de maio, das 16 às 20 horas, essas 3 unidades estarão abertas para fazer a vacinação da influenza e todas as outras necessárias. Bom, essa é a melhor parte, então não tem muita desculpa, dizer, eu não pude ir porque não tive horário e coisa e tal. Você está ouvindo aí no fundo alguns cachorros latindo porque a Patrícia está... Você está na Secretaria da Saúde ou na Eu vou sair um pouquinho agora. Eu estou na Secretaria da Saúde, agora eu saí um pouquinho da sala até para poder conversar contigo melhor. Tá certo. Não, mas não tem problema. Todo mundo aqui é cachorreira, não tem não tem muito. Eles também querem participar da entrevista, né? Isso que essa semana a gente falou bastante de causa animal aqui no programa. Mas, de qualquer maneira, Patrícia, brincadeira à parte, o assunto vacinação é muito sério e a gente tem sempre que lembrar as famílias aí de que as crianças, os idosos, as gestantes precisam ser vacinados, porque a vacina vai impedir que, num caso de mais sério da doença, essas pessoas sejam internadas e tenham consequências. Exato. Outra coisa importante também que é bom relatar que o DVS, né, a equipe do DVS está vacinando no quartel, no hospital, em locais onde tem um grupo grande de pessoas, também para acelerar essa vacinação, essa cobertura. Então, elas também estão indo, as equipes também estão indo nesses locais para fazer a vacinação. Pois é, e, por exemplo, uma empresa grande, né, que tem aí mais de 100 funcionários, enfim, ela pode agendar um dia para que uma equipe vá até lá e vacine todo mundo ao mesmo tempo? Olha, o que tem acontecido, geralmente há anos já, Dalcira, é que essas empresas já compram a vacina e junto vem os vacinadores, né? Tipo a Escriu, assim, eu tenho certeza disso, porque até meu filho trabalha lá e eles já fizeram a vacina. Eles compram a vacina e aplicam. Mas é claro que se tiver uma empresa, né, que tem um grande número de funcionários e a gente possa disponibilizar, sim, a gente até pode tentar atender. Porque realmente a equipe está muito enxuta, né? Agora a gente prioriza realmente o que já tinha no planejamento, né? Exato. Que é quartel, HCB, UPA, que são locais onde a gente tem uma aglomeração grande, né, de pessoas. Maravilha, eu acho que todo mundo tem que tomar vacina, não esqueça, a vacina é importante, esqueça as fake news, né? E o mais interessante, eu não sei se foi para você que eu já disse, que nós chegamos ao ponto de que um médico consegue, uma equipe médica liderada por um médico brasileiro consegue fazer um transplante, né, de um rim suíno para um corpo humano, para um ser humano. Esse ser humano está muito bem, obrigada, e a gente ainda continua discutindo a validade ou a eficácia de vacinas, né? É impressionante, né, a evolução da ciência e as ferramentas que a gente tem hoje para salvar vidas, né? Imagina a gente questionar a modernidade, a agilidade de sair um esquema vacinal. A gente tem uma outra realidade hoje, né, de possibilidades para que tu possa ter mais agilidade nos processos que antes eram mais morosos, né? Mas as pessoas teimam em questionar. Outra coisa que eu gostaria de colocar sobre as vacinas é que a gente tem 2 projetos já em andamento, que um do Estado e outro do Ministério da Saúde, que é a imunização nas escolas, né? Um é relacionado ao HPV, que é o Imuniza RS, e o outro é vacinação nas escolas, que aí é do Ministério da Saúde. Esses 2 programas, as equipes também estão
buscando, né, a carteira de vacina das crianças dentro das escolas, para que a gente possa fazer uma vacinação lá dentro mesmo. Então, a gente está em fase de análise das carteiras de vacina, para depois ir fazer a vacina na escola. Pois é, essa é a melhor parte, porque eu sou do tempo em que o vacinador chegava na escola e não perguntava para ninguém se queria ou não tomar vacina, né, Patrícia? A gente era vacinado, né, meio que a revelia, né, e principalmente naqueles anos que a gente conseguiu erradicar, principalmente varíola, eu me lembro que a vacinação era feita até na praça. Agora a gente vai primeiro, com a autorização dos pais, né, fazer esse mutirão da vacina do HPV, de 9 a 11 anos, né? Agora a gente tem essa possibilidade de aplicar em meninos e meninas. E depois vamos partir para a vacinação geral, que aí sim é todas as carteiras de vacina. A gente tem o programa Saúde na Escola, que também nos auxilia a fazer a busca vacinal. Então a gente está numa força-tarefa aí para tentar melhorar esses números antes de esfriar de fato. Que aí a gente tem, né, uma maior possibilidade de doenças relacionadas ao inverno. Olha, bem bacana isso, e antes que comecem a gritar, porque meu filho só com a minha autorização, porque não pode... Ninguém vai vacinar no laço, né? Ninguém vai laçar uma criança e vai vacinar à força, né? Os pais terão que fazer essa autorização. E lembrando sempre que existe na caderneta de vacinação vacinas obrigatórias, né? E caso os pais se recusem realmente a vacinar essas crianças, esse caso pode parar no Ministério Público. Hoje nós criamos um formulário, né, que é o termo de recusa. Esse termo de recusa fica uma via com o pai, que ele está ali afirmando que ele é responsável por qualquer consequência que possa vir a ter a não aplicação daquela vacina. Nós temos muita incidência dos pais não quererem aplicar a vacina do Covid, que agora faz parte do calendário vacinal. E aí depois nós informamos aí o Conselho Tutelar, o Ministério Público, e aí fica registrado. Se por acaso, que a gente não deseja, claro, que aconteça dessa criança adoecer, a gente tem o respaldo de que foi oferecido, né, em todas as oportunidades possíveis, e foi a opção da família não fazer. E essa é uma questão bem séria, porque há poucos dias o hospital, o HCB, estava lotado de crianças com problemas seríssimos respiratórios causados pela Covid. Exatamente, nós tivemos 3 crianças, né, menores de 3 anos, que ficaram internadas com uma disfunção respiratória bem importante e não eram vacinados, por opção dos pais, né? Imagina, há quanto tempo já está sendo oferecida essa vacina, né? Eu continuo dizendo que na minha cabeça eu não me conformo que um pai, uma mãe, uma família prefira ver seu filho doente, prefira ver seu filho com sequelas graves, do que levá-lo até seu filho, sua filha, até uma unidade de saúde para ser vacinado. Né? E se não confia na vacina pública, né, pague, porque os laboratórios, as clínicas particulares também têm essa vacina. É cara, mas se não quer usar o serviço público, que pague, mas não deixe de vacinar. Com certeza. Nessa conscientização, os vacinadores tentam ali, claro, explicar de várias formas e sensibilizar os pais, mas às vezes eles não têm êxito, né? Mas a gente está nessa luta, né? Tem que estar sempre conscientizando, né? Dalcire falando também sobre isso bastante. Agradeço sempre que tu nos dá essa oportunidade de falar de vacinas, né? Pelo menos uma vez por semana eu acho que a gente tem conversado sobre isso. Isso. E vamos seguir. Não, aqui o espaço para a saúde pública está sempre aberto, Patrícia, principalmente para a questão de vacina. Eu já fui acusada de muitas coisas na época da Covid, com os contra-vacinas já me acusaram, inclusive, quando comecei a campanha para que os pais levassem as suas crianças para vacinar, fui acusada de querer matar, inclusive de matar criança, né? Olha só que ponto chegamos, né? Mas eu vou continuar aqui brigando por isso. Acho que todo mundo, nossas crianças têm a oportunidade de crescerem felizes e saudáveis, e a gente não pode abrir mão disso. Não é uma fala nossa, né, Dalcira, é comprovado cientificamente. Nós temos vários artigos para corroborar com essa nossa luta que a gente está tendo que ir atrás agora. Então, realmente não tem por que a gente se intimidar por isso. Vamos seguir. Vamos seguir. Grande abraço, Patrícia. Obrigada pela participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia para você.
Estamos encerrando aqui o nosso Vamos aos Fatos desta quarta-feira, dia 17. Amanhã a gente está de volta às 5h30 da tarde. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Fiquem bem e até lá. Um abração.